estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar potenciação e você vai precisar do seu caderno de matemática ou folhas para anotação, caneta, lápis, borracha. Eu aguardo você pegar o seu material. É importante que você anote no seu caderno a data de hoje e o conteúdo que vamos estudar. Um minutinho para você anotar. Hoje nós vamos começar a aula falando sobre um jogo. Você conhece o jogo de xadrez? Você já jogou xadrez? O xadrez ele é um jogo mundialmente conhecido. Ele é um jogo de estratégias feito para 2 jogadores. Um jogador fica com as peças claras e outro jogador fica com as peças escuras. E essas peças elas são dispostas num tabuleiro parecido com esse aqui, que é um tabuleiro quadrado. E essas peças elas têm movimentações diferentes. Veja, o rei ele movimenta-se em todas as direções, uma casa por vez. A dama ela movimenta-se em todas as direções, quantas casas ela puder. A torre ela movimenta-se pela vertical ou pela horizontal. O bispo movimenta-se na diagonal e o cavalo ele tem um movimento em L e ele é o único que pode pular peças. E o peão movimenta-se uma casa para frente, mas captura as outras peças na diagonal. Mas você sabe como surgiu esse jogo? Que é tão conhecido? Nós temos um vídeo de uma lenda do jogo de xadrez. Vamos assistir? Ele conta uma lenda sobre a origem do jogo de xadrez. Pai, olha! Um elefante! Eu tenho um cara em cima dele. Uau! Posso sentar aí com você? De onde vocês estão vindo com essas roupas esquisitas? A gente veio de muito longe para procurar um homenzinho. Qual é o seu nome? Eu me chamo Laur Cessa. Vocês conhecem o rei Adava? Estou indo para o seu palácio levar um presente, pois soube que está muito triste. Presente? Deixa eu ver. É um jogo. Fui eu que inventei. Vou dar de presente para alegrar o rei. E você? Como se chama? Cauê. Nossa, que roupa engraçada que você usa. É que sou um Brahmane. Venha, filho. Precisamos voltar. Ah, pai, você quer estragar tudo. A gente te acompanha no tapete, tá bom? Quem é ele? Era o Cessa. Ele inventou o jogo e tá levando de presente pro rei. Ele falou pra gente ir junto. Quem és? De onde vens e que desejas do nosso rei? Meu nome é Laur Cessa e venho de Namir. Até mim chegaram notícias de que nosso bondoso rei está mergulhado na mais profunda tristeza pela perda de seu filho Adjamir. Ele inventou um jogo pro rei. Eu vi.
Eu adoro jogos. É verdade que trouxeste um jogo para mim? É verdade. E é um jogo cheio de combinações matemáticas. Estou muito curioso, meu jovem. Vamos, sente-se ali. Cada um dos jogadores dispõe de 8 peças pequeninas, os soldados, que representam a infantaria. Em volta estão os elefantes de guerra. Esses outros 2 são corcéis, que podem saltar. Aqui temos os 2 vizires do rei. Outra peça, a rainha, é a mais poderosa porque representa o espírito do povo. E o rei, uma peça que sozinha pouco vale, mas se torna muito forte quando amparada pelas outras. E por que a rainha é mais poderosa que o próprio rei? Porque a rainha representa o povo. A maior força de um governante é o apoio dos seus súditos. Como poderia o rei resistir ao ataque dos adversários se não contasse com a dedicação e o empenho de seu povo? Aproximem-se. Então você joga ali, viu? Diga, meu jovem, o que queres em troca de tão valioso presente? Podes pedir o que quiseres. Castelos, joias, arcas de ouro. Meu rei, não desejo outra recompensa que a vossa alegria. Causa-me espanto sua falta de ambição, ó jovem. Mas saiba que para vencer os obstáculos da vida, um homem precisa de fortunas. Por isso exijo que escolhas uma recompensa. Não desejo ofendê-lo, meu rei. Por isso peço que me pagues em grãos de trigo. Grãos de trigo? O senhor me dará 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda casa, 4 pela terceira, dobrando sucessivamente até a última casa do tabuleiro. Que loque! Chamem os sábios da corte. Façam as contas de quantos grãos de trigo devo ao jovem Cessa. $18 quinquilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 milhões, 709 milhões, 551 mil e... 615 grãos de trigo. Mas por que você desmaiou? É que a conta que os sábios fizeram é muito maior do que a quantidade de trigo que existe no mundo. O rei não poderia cumprir sua promessa. E infeliz daquele que assume uma dívida que não pode pagar. Ah, coitado! Meu pedido foi proposital. Eu sabia que nosso bondoso rei não poderia cumpri-lo. Então por que você pediu? Meditai, ó rei, sobre a grande verdade. Os homens mais avisados iludem-se diante da aparência dos números. Quanto mais vive um homem, mais inquieto ele se torna. Às vezes triste, às vezes alegre, sempre se iludindo com a falsa modéstia dos ambiciosos. Cessa, vamos deixar o rei descansar. Ó, bondoso rei, tranquilize-se. Não desejo outra coisa senão demonstrar-lhe que o verdadeiro sábio está acima dos bens materiais. Vossa alegria é minha única recompensa. E daí, gostaram da história? Legal, né? Eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer a análise do pedido de Cessa. Repare que a cada casa do tabuleiro, os grãos de trigo vão dobrando a quantidade, ou seja, as quantidades elas vão sendo multiplicadas por 2. Então, nós podemos fazer uma sistematização considerando essa ideia. Veja aqui no quadro. Nós temos a representação da primeira linha do tabuleiro. Na primeira casinha era 1 grão. Na segunda casinha são 2, porque dobrou a quantidade. E depois foram multiplicados por 2, nós tínhamos 4 grãos. E foram multiplicados por 2, 8, e por 2, e por 2, e por 2, e por 2. Ou seja, as quantidades iam sempre dobrando, porque iam sempre sendo multiplicadas por 2. Mas repare nessa multiplicação que a gente usou sempre o mesmo fator. Então, nós temos uma multiplicação de fatores iguais. E o número de grãos era o resultado dessa multiplicação. Mas você lembra o que são fatores?
Fatores são os números que nós multiplicamos. Quando eu tenho uma multiplicação, por exemplo, o 2 vezes o 3 dá 6. O 2 é um fator, o 3 é o outro fator e o 6 é o produto, que é o resultado, né? Nesse caso, nós tínhamos sempre o mesmo fator. Então, nós podemos dizer que é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Nesse caso, nós podemos fazer, então, a representação dessas multiplicações. Veja, acompanhe comigo. Na primeira casa, nós temos 1 grão. Na segunda casa, esse valor foi multiplicado por 2, essa quantidade, e nós já temos 2 grãos. Na terceira casa, 2 vezes 2 já são 4 grãos ao todo. Na quarta casa, 2 vezes 2 vezes 2 já são 8 grãos. Você repare que a quantidade de vezes que o 2 aparece, a gente vai anotando lá em cima do número 2. É o número de vezes que ele se repete. Preste atenção, na sétima casinha vai ser 2 e o número lá em cima será o 6. Por quê? Porque o 2 está se repetindo 6 vezes para dar o valor dos grãos, a quantidade de grãos. E assim por diante no tabuleiro todo. Veja, nós temos aqui grãos de trigo no primeiro tabuleiro e aqui ao lado nós temos uma representação já em forma de potência de base 2, que é o que nós vamos estudar hoje, é o nosso tema. Então veja a relação que nós temos. Na primeira casinha, na segunda casinha, na terceira que nós temos 4 grãos, eu tenho 2 elevado à segunda potência, porque o 2 se repetiu 2 vezes. Na quarta casinha, quando nós temos 8 grãos, eu tenho 2 elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência, porque eu já multipliquei 3 vezes, não é isso? Veja só a representação. Quando eu tenho 4 grãos, é porque eu fiz 2 vezes 2. Quando eu tenho 8 grãos, nesse caso, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8. Na próxima casinha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, certo? E a gente vai anotando a quantidade de vezes que o 2 aparece, a quantidade de vezes que eu repito o fator 2, ele é anotado também. Entenderam essa parte? E assim por diante em todo o tabuleiro. Veja. Essa multiplicação de fatores iguais, ela existe na matemática e ela tem nome. Então, toda vez que nós tivermos uma representação desse tipo aqui, sempre o mesmo fator se repetindo, nós temos uma multiplicação deste fator quantas vezes estiver na operação, e eu preciso anotar isso em cima do número que eu estou multiplicando. Essa é uma multiplicação de fatores iguais e a gente anota a quantidade de fatores lá em cima. Essa é a chamada operação da potenciação, onde nós fazemos multiplicação de fatores iguais. O número que nós estamos multiplicando vai ser a nossa base. No caso da história, a nossa base era o 2. A gente estava sempre multiplicando por 2, por 2, por 2, e nós tínhamos então uma multiplicação de fatores iguais. A quantidade de vezes que nós estávamos repetindo esse 2 é chamada de expoente, olha só. E o resultado dessa operação é que a gente chama de potência. Veja, na história de Cessa, os grãos de trigo representam uma potência de base 2, que é o que a gente disse, né? E ela representa, por exemplo, na quinta casinha, nós tínhamos o quê? 16 grãos. O que isso significava? Significava uma potência de base 2 e eu tinha repetido esse fator 4 vezes. Por isso é que o resultado deu 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. 2 vezes 2 já dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2
é que dá 16. Veja que eu estou sempre multiplicando a base, que é o número 2. E o resultado, né, a gente chama de potência, isso a gente já viu. Eu quero mostrar um exemplo para você. O 2 elevado ao cubo é uma potenciação, onde o 2 é a base e o 3 é o nosso expoente. O que eu preciso entender? Que eu vou fazer uma multiplicação, mas quem é que eu vou repetir? A base. Eu tenho que repetir essa base quantas vezes? Quantas vezes estiver no expoente. Nesse caso, 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, eu preciso multiplicar a base 3 vezes. Aí eu faço essa multiplicação de fatores iguais até chegar no meu resultado, que é a potência. E eu tenho a leitura, né, dessa potenciação, que é assim, 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, é igual a 8. E eu já vou explicar por que a gente pode chamar o expoente 3 de cubo também, tem uma explicação para isso. Veja o exemplo 2, se você imagina como é que eu vou resolver isso. Se eu tenho 9 como base e o 2 como expoente, isso significa que eu preciso multiplicar a minha base, que é o 9, 2 vezes. Quem me diz quantas vezes eu vou fazer essa multiplicação é o expoente. E quando nós multiplicamos o 9 vezes 9, eu tenho o resultado, que é 81, que é a minha potência. E como é que eu faço a leitura dessa potenciação? 9 elevado à segunda potência, ou 9 elevado ao quadrado, que é igual a 81. Agora é a sua vez. Eu quero ver se você consegue resolver dessa forma, utilizando a operação da potenciação, esses dois itens. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. E aí, será que você acertou? Vamos conferir a resposta? Nós temos então que calcular as potências. O que são as potências? O resultado de uma potenciação. Como é que eu vou resolver essa potenciação? Eu preciso entender quem é a minha base, que vai ser multiplicada. E preciso entender quantas vezes eu preciso repetir essa base para fazer a multiplicação. Na letra A, eu tenho 3 elevado à terceira potência. Então, eu preciso repetir essa minha base
3 vezes para depois multiplicar. Na primeira multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. E 9 multiplicado por 3 é 27. Esse é o resultado da nossa potenciação. Como é que a gente pode fazer a leitura disso, então? Que 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo, é igual a 27, certo? Item B, 4 elevado à segunda potência, ou 4 elevado ao quadrado. Eu sei que a minha base é o número 4 e o meu expoente é o número 2. Portanto, eu vou ter que repetir a base 2 vezes para fazer a multiplicação. E 4 vezes 4 é 16. 16 é a minha potência, que é o resultado da operação. E a leitura a gente faz 4 elevado à segunda potência, ou 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16, certo? O quadrado. Numa potenciação, quando o expoente é 2, por que nós lemos elevado ao quadrado? Bem, essa parte da leitura do expoente tá certo você falar elevado à segunda potência, mas a gente usa muito elevado ao quadrado, porque tem a ver com a área do quadrado. Na verdade, o quadrado ele é formado por 4 lados iguais e ele tem 2 dimensões, né? Comprimento e largura. E quando nós fazemos o cálculo da área do quadrado, nós fazemos lado vezes lado. Já que são iguais, também é uma multiplicação de fatores iguais, né? Veja aqui no slide. Nós temos um quadrado com lado 3. E como a área do quadrado é representado por lado vezes lado, nós temos então uma multiplicação de 2 fatores iguais. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, toda vez que a gente tem um quadrado, remete-se à área do quadrado. Por isso é que a gente pode usar a leitura, né? Pode falar que o expoente 2 também é quadrado. Veja o outro exemplo. Nós temos aqui um quadrado com 4 quadradinhos em cada lado. Na verdade, se você pensar, nós temos 4 linhas com 4 quadradinhos cada. Por isso é que eu faço 4 vezes 4, né? Eu faço, então, uma multiplicação de fatores iguais e 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, por isso que dá 16. A mesma coisa acontece com o cubo. O cubo, se nós pensarmos, quando nós vamos calcular o volume, né, desse cubo, nós sempre multiplicamos 3 coisas, né, que são 3 dimensões. Nós temos a altura dele, o comprimento e a largura, né? Então, como o cubo tem as dimensões com a mesma medida, acontece a mesma coisa. Nós também teremos uma multiplicação de fatores iguais, só que no caso do cubo, 3 fatores iguais. Veja, se um cubo tem a dimensão com o valor 4, eu tenho que fazer 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado ao cubo, que no caso é 64, né? Casos especiais de leitura dos expoentes são só esses dois mesmo. Quando o expoente é 2, elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, elevado ao cubo. Mas nós temos que lembrar que quando a gente faz a leitura de uma potência, de uma potenciação, nós lemos sempre a base. Número normal, a gente faz a leitura normal, mas o expoente nós lemos com os números ordinais. Então, por exemplo, na primeira linha nós temos 2 como base e o 1 como expoente. Nós lemos 2 elevado à primeira potência. Agora, o 7 a gente já sabe, né? 7 elevado ao quadrado, porque o expoente é 2, a gente já sabe por quê. Mesma coisa quando o expoente é 3, também a gente faz a leitura, como no caso ali eu coloquei a base como 5. 5 elevado ao cubo. 12 elevado à quarta potência.
Os outros expoentes a gente lê com os números ordinais. No próximo exemplo, 9 elevado à quinta potência, 8 elevado à oitava potência, 100 elevado à nona potência. Veja aqui, quando o expoente é 10, nós lemos 6, no caso, elevado à décima potência. No próximo exemplo, 3 elevado à 12ª potência. E se passar, de 20, se passar de 100, a gente faz a mesma coisa. Sempre a base eu leio normalmente e o expoente com números ordinais. 5 elevado à 20ª potência, 9 elevado à 100ª potência, 8 elevado à 109ª potência. E se estiver elevado a zero, eu leio, por exemplo, 100 elevado a zero mesmo, porque o zero não tem como fazer essa leitura dos ordinais. Então, vamos lá? Vamos fazer um exercício para ver se você entendeu a leitura e a escrita da potenciação? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira, nós temos as potenciações e na segunda nós temos a escrita por extenso delas. Vamos fazer a relação entre as duas colunas. Eu vou dar um tempo para você resolver esse exercício. Você pode copiar no seu caderno o enunciado, o exercício e responde a lápis. Depois a gente corrige. Vamos ver se você acertou? Na primeira potenciação, nós tínhamos 6 elevado à 10ª potência. É assim que a gente faz a leitura. Então, só podia ser a letra A, essa última escrita por extenso aqui.
Na letra B, a nossa base é o 13 e o nosso expoente é o 2. Como é que eu faço a leitura disso? Tem que ser 13 elevado ao quadrado, né? Poderia ser 13 elevado à segunda potência também. E último item, 25 é a base, 3 é o expoente. Leitura e escrita, 25 elevado ao cubo. Muito bem. Veja que nós temos no exercício 3. Escreva as multiplicações abaixo na forma de potenciação, identificando a base e o expoente. Eu gostaria que você anotasse o enunciado, você não precisa copiar, você só coloca lá exercício 3 e resolve então os itens A, B e C. Nós precisamos transformar essas multiplicações de fatores iguais numa potenciação. Eu preciso saber quem é a base e quem é o expoente. Eu vou dar um tempo para você fazer esse exercício. Vamos ver se você acertou? Na letra A, nós temos uma multiplicação. A base é o número 3, porque eu estou repetindo o número 3. E o expoente tem que ser o 4, porque eu repeti a base 4 vezes para poder multiplicar. Então, eu identifico base 3, expoente 4. No item B, eu estou fazendo uma multiplicação dos fatores iguais do número 5. Portanto, o 5 vai ser a minha base e o número de vezes que o 5 se repetiu vai ser o nosso expoente. Portanto, 5 elevado à sexta potência. Base é o 5, expoente é o 6. E na letra C, nós temos uma multiplicação do número 10. Esse número se repete 3 vezes, então eu tenho uma potenciação de base 10, expoente 3. 10 elevado ao cubo.
certo? Muito bem. Nessa proposta, eu preciso calcular, você, né? Calcule a quantidade de grãos de trigo do tabuleiro de xadrez de acordo com a história de Cessa nas casas 9 e 11. Veja que na representação, no tabuleiro, eu não tenho os resultados, eu só tenho as potenciações. Eu gostaria que você fizesse, então, qual é a potenciação que está na casinha 9, que está em vermelho, e qual é a potenciação que está na casinha 11. E depois você vai fazer o resultado. Eu quero saber qual é a potência. Eu vou dar um tempo para você fazer esse exercício. Nesse, você não precisa copiar o enunciado, só precisa fazer as potenciações da casinha 9 e da casinha 11. Vamos conferir? Na casinha 9, então, nós temos a potenciação 2 elevado à oitava potência. E na casinha 11, 2 elevado à 10ª potência. Mas nós precisávamos resolver essas operações. No caso de 2 elevado à oitava potência, nós já sabemos que o 2 é a base. É ele que eu vou repetir 8 vezes para fazer a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Quando nós fazemos multiplicação por 2, é mais fácil porque a gente pensa no dobro, né? Então, se você precisar, você pode fazer o cálculo do lado ali no seu caderno das operações de multiplicação. Mas se você consegue fazer o dobro com o cálculo mental, você pode usar também.
Agora, 2 elevado à 10ª potência, eu ia demorar muito para fazer tudo isso de novo, né? Eu já sei que 2 à 8ª é 256. Então, eu só vou continuar a multiplicação. Eu vou multiplicar vou repetir a base mais 2 vezes, aí sim eu tenho 2 elevado à 10ª potência. 256 vezes 2 é o dobro disso, é 512. E 512 vezes 2, então nós temos o resultado de 1024. Entenderam? Muito bem. Veja essa próxima proposta. Nós temos então uma situação envolvendo esses carrinhos, que diz assim: em um estacionamento há 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas. E em cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? É isso que a gente precisa saber. Veja como foi que eu resolvi esse exercício. Eu pensei nos 4 automóveis e eu sei que cada um deles tem 4 rodas. Muito bem. E que cada roda dessa tem 4 parafusos. 4 parafusos, todos eles. Tem 4 rodas e cada roda tem 4 parafusos. Essa foi a representação de tudo que nós tínhamos ali, os elementos da nossa situação. Mas como é que eu poderia fazer isso sem ter que contar de um por um dos parafusos? Eu poderia também, já que são 4 carros, cada carro tem 4 rodas e cada roda tem 4 parafusos, veja, 4, 4, 4. Eu não poderia fazer uma multiplicação de fatores iguais? Ficaria muito mais fácil. Então, a gente pode utilizar isso na forma de potenciação. Veja, eu já sabia que eram 64 parafusos. Se eu contasse de um por um, eu ia chegar nesse resultado. Mas, na multiplicação de fatores iguais, 16 parafusos de um carro só. 4, 4, 4, 4, vezes 4, 64 ao todo. É a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Ficaria muito mais simples a minha resolução. É uma outra forma de registro. Então, vamos para o nosso quiz? Veja a situação 1. Mariana tinha 5 bolsas. Em cada bolsa, 5 estojos. E em cada estojo, 5 canetas. Quantas canetas tinha no total? Então, pense comigo. Ela tinha 5 bolsas. Dentro de cada bolsa tinha 5 estojos. E dentro de cada estojo tinha 5 canetas. Ok. Como é que a gente pode fazer isso sem ter que contar de um em um? Nós podemos usar, então, uma potenciação, já que eu vou fazer uma multiplicação de fatores iguais. Eu vou fazer 5 bolsas vezes 5 estojos vezes 5 canetas. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação de 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 125. Dava para usar essa estratégia, né? Veja essa situação, então. Se em uma multiplicação o número 8 se repetisse 5 vezes, como seria a escrita dessa multiplicação em forma de potenciação? Bem, se é o 8 que está se repetindo 5 vezes, eu tenho 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então, eu só posso ter 8 elevado à 5ª potência. Não é verdade? Muito bem. O que aprendemos hoje? Uma multiplicação de fatores iguais pode ser representada na forma de uma potenciação. E na potenciação, nós multiplicamos a base quantas vezes o expoente determinar. E o resultado dessa operação denomina-se potência. E é isso, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!